Eu acho que dentro da cidade a gente passa por diversas situações. Hoje não existe um toque de recolher para a mulher. Então, a partir de tal horário, a mulher não pode mais circular na rua. Mas a gente sabe que existe uma teia simbólica que faz com que a mulher não circule por alguns espaços. Não sei se ser mulher me priva de viver alguma coisa, mas ser mulher me vulnerabiliza frente à privação de algumas coisas. Porque quando a gente fala de vulnerabilização, eu não estou falando de vulnerabilidade, eu não sou vulnerável, eu sou vulnerabilizada. Então a gente está falando de relações de poder, onde a forma como a cidade e a sociedade se estrutura me coloca nessa condição de vulnerabilidade. Então eu deixo de fazer coisas, eu mudo as minhas rotas, eu penso como caminhar e como circular pelo território, muito a partir dessa condição que eu estou hoje de vulnerabilização. Porque isso é algo que é construído, que é pensado, que é constituído a partir do momento que eu vou me afastando de uma normativa de sujeito, né? Quem é o sujeito que pode circular pelo território de forma plena? O homem branco, heterossexual, cisgênero, esse é o sujeito que circula pelo território. E quanto mais eu me afasto disso, mais vulnerabilizada eu tô. Então eu, na minha condição de privilégio, ainda consigo circular por alguns espaços que talvez uma pessoa trans não pode, ou não consegue, ou não é bem-vinda e benquista, né? O território da universidade é um território como esse, né? Inúmeras experiências que a gente vai se conectando e conhecendo vão nos dizendo isso. E aí a gente vai se deparando com essa nossa possibilidade de vivenciar tudo isso, ainda que com medo. E o medo é algo que passa por mim o tempo inteiro. Eu geralmente opto por locais que tenham mais movimento de pessoas, enfim, mais circulação de pessoas mesmo, mais pela questão do medo, porque a gente acaba ficando mais vulnerável, estando sozinha, andando sozinha na rua. Geralmente eu escolho caminhos que tenham condições de acessibilidade, né, pela minha condição de pessoa com deficiência, caminhos que eu sinto segurança, caminhos onde eu possa exercer a minha estilística da existência com mais liberdade. A minha caminhada na cidade de São Leopoldo, principalmente à noite e em dias feriados, enfim, dia que não tem muita gente, é pensado... Primeiro, eu caminho por onde tem mais gente, mais pessoas, mais movimentação, mais circulação de carros também. E vou pensando estrategicamente em pontos onde eu possa me referenciar, como por exemplo um prédio que tem portaria 24 horas, ou que tem a câmera de segurança que pega a rua que eu estou caminhando. E aí caminho mais rápido onde eu sei que mais ou menos não tem esse recurso. E aí ali onde tem isso eu fico um pouco mais tranquila, sigo o meu caminho e tal, mas ainda assim com medo. Eu acho que enquanto mulher a gente faz uma medida do medo que a gente sente com a quantidade de vezes que a gente precisa resistir para poder continuar circulando nas cidades. Eu acho que o medo ele é constante, diário, e acho que desde que a gente se percebe mulher. A gente desde quando criança tu tem esse conceito implantado, sabe? Não, cuida porque você é menina. Ai, não faz isso porque você é menina. E isso continua na fase adulta, sabe? No meu ponto de vista, como eu circulo bastante em transporte público, utilizo muito, eu acho que as cidades deveriam ter mais luminosidade nesses pontos. Porque eu acho que o fato de locais como este, que tenham pontos de ônibus, enfim, serem muito escuros, principalmente à noite, eu sinto falta de luminosidade, porque eu acho que, como tem locais escuros, às vezes até fechados, acho que isso deixa muito mais propício para acontecer alguma coisa de ruim. Então, as cidades poderiam ser pensadas, olha, eu tenho um pensamento meio amplo, assim, enquanto mulher, mas eu acho que as cidades elas tinham que ser pensadas numa sociedade por si só, sabe? Eu acho muito simplificado só enquanto mulher, sabe? Eu acho que a gente precisa de ter movimentos de pertencimento, da gente entrar num ambiente, de se sentir parte daquilo, sabe? E enquanto mulher, a gente acaba tendo isso mais ainda agregado, porque assim, ó, eu me posiciono como mãe também, tá? Eu acho que os espaços têm que ter uma melhor iluminação,
sabe? A gente tem que ter daqui a pouco um banheiro químico bacana, que tu consiga estar indo ali sem se preocupar, sabe? Tu tem criança, os ambientes, assim, ó, é basicamente estruturas que eu considero super básicas e que, devido a questões públicas e até mesmo empresas privadas, não há uma movimentação para isso. Para que uma cidade seja pensada para mulheres, é importante que a mulher seja escutada, que é um pouco do nosso movimento nos últimos tempos, né? Hoje, como uma mulher que vive no centro e trabalha no centro da cidade, eu fico pensando numa lógica do quanto a vitrine influencia no circular, né? No quanto aquele corpo, o manequim que está ali, influencia no que a sociedade espera daquele corpo que também circula pela cidade. Então, os movimentos que a gente faz na rua, de questionar o corpo, de questionar o lugar das instituições, também é um movimento de pedido de escuta e, a partir daí, poder pensar uma sociedade igualitária.